Ai, ai. E aí, jovens? Como os senhores estão? E as senhoras estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recém-lançamento da AMD 5800X 3D. Dá até um sorriso na voz quando a gente fala sobre ele. Esse que a AMD promete ser o processador mais rápido para jogos que ela já lançou. E eu vou falar um pouquinho sobre por que você deveria optar por ele, principalmente se você está começando um PC do zero agora e também para você que está no Ryzen 1000 ou 2000, o quanto esse upgrade seria interessante para o seu caso. Quer saber por quê? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Se liga aí. Então, jovens, para começar, deixa eu explicar de maneira bem rápida e simples como é feito o 3D V-Cache, que é a principal feature desse processador novo da AMD. É um processo, digamos que seja de empilhamento de chips, onde um SRAM de 64 MB é colocado como cache em cima do cache L3 dentro do chip do processador. Digamos que a AMD, ela junto com a TSMC, né, que foi a parceria entre as duas que está fazendo esse novo tipo de processo, elas empilham os chips uns nos outros para diminuir a distância física entre eles, com isso melhorando a comunicação e a latência entre os chips. De maneira bem grosseira, basicamente, é isso. É porque é um processo muito complexo e, tipo assim, para poder explicar tem que ser muito técnico. E, né, a gente sabe que vídeo técnico demais não é interessante. Então, fiquem com isso na cabeça. Imagine que os chips diminuíram a distância física entre os chips para melhorar a latência e a comunicação entre eles. Diminuindo essa comunicação, por consequência, você vai ter uma resposta melhor dos chips e que, consequência, também vai refletir no desempenho dele dentro das aplicações. Como a gente viu, o ganho dele de quase 20% em alguns títulos de alguns jogos. Então, assim, essa nova técnica que a AMD está fazendo para poder fabricar os chips, que será padrão, né, no AM5 e está vindo agora no 5800X3D, ela meio que trouxe como um teste, né, e que a gente está vendo pelos resultados que diversos sites colocaram em reviews, etc., que deu muito certo. Então, para a próxima leva de processadores da AMD, vocês podem esperar que toda a linha vai vir com esse tipo de padrão, o que é muito bom para a gente. O segundo ponto que eu queria falar para vocês aqui é com relação à performance. A performance dele melhorou muito com relação ao 5800X, principalmente em jogos. Tem títulos que a diferença em 1080p chega a ser mais de 15%. Em 1440p e 4K, a diferença não é tão grande. Mas para quem joga em 1080p, principalmente para quem joga jogos competitivos, a diferença é muito, muito grande. Então, assim, pela performance que ele veio com relação ao 5800X normal, eu acho que valeria muito a pena. Apesar de que o upgrade entre os dois, ao meu ver, ainda não valeria a pena, mas para quem está antes, por exemplo, o Ryzen 1000, 2000, até o 3600, 3700 talvez, pode ser um upgrade extremamente interessante pensando na performance exclusivamente em jogos. Nas aplicações do dia a dia, a diferença dele para o 5800X não muda muito, ele chega até a perder em alguns casos. Mas para quem pensa exclusivamente em jogos, eu acho que hoje em dia é a melhor opção do mercado. Outro ponto interessantíssimo que é de observar é a questão do consumo. Ele é um processador de 105 watts de TDP, só que o consumo dele é baixíssimo. Pelos reviews que eu já assisti por aí, ele chega a um pico de 142, estando a 100% de carga em todos os núcleos. Então, assim, para um processador recente, com uma tecnologia nova que está vindo aqui para o mercado, eu acho que o consumo dele ficou muito interessante. Ficou basicamente o consumo do 5800X normal, né? Sem muitos picos muito altos e que, assim, você não vai precisar de uma refrigeração tão absurda para poder segurar a temperatura dele. Então isso é um ponto importante, principalmente na questão das placas-mãe, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que você poderá usar com ele sem se preocupar muito. Um outro ponto importante com relação a isso é a questão da compatibilidade. Você ainda pode usar o chipset AM4 no seu 5800X 3D. Isso que a AMD está trazendo, está mantendo vivo esse chipset, é muito importante, principalmente para o consumidor, né, cara? Porque ninguém quer trocar de socket, comprar uma placa-mãe nova, cara, a cada 2 anos para poder trocar de processador. Você aí que está no Ryzen 1600AF com uma B450, você simplesmente pode ir no site da sua fabricante, fazer o upgrade da sua BIOS e colocar um 5800X 3D. Simples assim, sem necessidade de gastar nada, sem necessidade de trocar memória, nem placa-mãe.
Então a AMD está trazendo essa tecnologia de 3D V-Cache ainda para o M4, sabendo que o M4 tem uma base gigantesca de usuários, é muito interessante, principalmente para difundir a tecnologia, mostrar do que essa tecnologia é capaz, já preparando para os próximos que vão vir. A gente sabe que o M5 provavelmente todos os CPUs virão com 3D V-Cache, e a AMD difundindo isso agora com o 5800X 3D é muito importante para já deixar fresco na cabeça das pessoas o quão importante e o quão melhor é essa tecnologia nova. E agora eu acredito que seja o principal ponto desse processador, que é a questão do preço. E que muita gente não está entendendo a relação do preço desse processador e o quanto o valor agregado está nele. O 5800X 3D hoje, em jogos, ele compete com o 12900K da Intel, que é um CPU que custa pra lá de R$4.000. O 5800X 3D chegou aqui no Brasil pelo preço de 2.779, o preço mais barato que eu vi, que foi na Terabyte Shop, se eu não me engano. Se você colocar na balança a performance dos dois, o 12900K ganha em alguns cenários e o 5800X 3D ganha em outros cenários. Só por aí, por uma diferença de quase R$1.500 no preço, você vê o quanto o 5800X 3D tem um valor extremamente agregado. Principalmente pelo fato de não precisar de trocar de placa-mãe, não precisar de um chipset novo para poder usar e ainda usar memórias DDR4, que ainda são extremamente acessíveis e também tem muito boa performance. O 12900K, se eu não me engano, ele usa DDR5 e você precisa de um chipset novo, que é o da 12ª geração LGA 1700, para poder usar um CPU desse. Se você colocar na balança, não tem como não optar pelo 5800X 3D, simplesmente não tem. Mesmo pelo valor alto que ele está hoje, né, que R$2.800 é um valor muito alto, eu sei que é um valor alto, mas se você colocar na balança, é muito mais atrativo do que você partir para um 12900K, por exemplo. Ou qualquer um outro CPU da 12ª geração da Intel, que estão extremamente caros. Por exemplo, se você for pegar o i5 12600K, ele já passa dos R$2.000. E você ainda vai ter que comprar uma placa-mãe nova e memórias. 5800X 3D você pode colocar em qualquer B450, X570 e por aí vai. A520 aí, se você for muito corajoso. Então o valor agregado do CPU em comparação ao concorrente é muito absurdo. Não tem como hoje em dia, é difícil não optar pela AMD hoje em dia. E essa questão é importante principalmente para quem está montando um PC do zero e que quer um PC para jogos, e também quem está querendo fazer um upgrade e está no Ryzen 1000, 2000, 2600, 2700, 1600AF, 1800X, 3600, aí se quiser até o 3700 por aí, e quer fazer um upgrade pensando muito em longevidade, principalmente na questão para jogos, você pode optar por um 5800X 3D, simplesmente esquecer de processador por um bom tempo. Apesar do valor alto, esse valor alto vai refletir na performance que você vai ter ao longo dos anos. Dificilmente eu vejo um processador desse perdendo performance ou não conseguindo levar muitas GPUs ao longo do tempo. Você vai ter aí no mínimo de longevidade uns 5, 6, quiçá até mais anos com esse processador. E você vai gastar muito menos nele no conjunto da obra do que você optando por um Intel, por exemplo. Então esse ponto acredito que seja um dos principais e que muita gente não está entendendo sobre o valor agregado desse CPU. Então, jovens, senhoras, senhores, acredito que esses pontos aí foram os principais que eu observei para você poder optar por um 5800X 3D hoje. E eu também quero falar um pouquinho sobre a minha campanha, que eu estou fazendo uma campanha para poder ganhar fundos para comprar um 5800X 3D para mim, porque eu tenho um 2700, quero fazer um upgrade. Então se você tiver interesse em ajudar esse que vos fala, vai lá no Twitter, tem um tweet meu fixado lá, explicando direitinho com relação a essa campanha. Então, se você puder, se você quiser, dar lá um RT ou ajudar o pai com algum valor, tamo junto. Então, jovens, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo lá no Twitter com relação a isso. Vejam muitos reviews do 5800X 3D. Assistam reviews de forma fria. Tentem analisar ele de forma fria em comparação aos CPUs dos concorrentes. E você vai entender o quão valor agregado tem esse CPU e o quão importante é o lançamento de um CPU desse para a indústria, principalmente na questão com relação a jogos. Então, jovens, é isso. Eu volto depois, avalie aí, comenta. Eu vou deixar alguns links de algumas fontes, de alguns reviews e algumas matérias na descrição. E tamo junto. Aquele abraço. Fui.